Êxodo capítulo 5. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Versículo 2. Finalmente, Moisés e Arão estavam diante do grande e duro monarca do Egito. Replicando-lhe as palavras do Senhor, disseram: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. A religião no Egito era politeísta. Acredita-se que haviam mais de 1.500 deuses e deusas, sendo alguns principais deuses do panteão egípcio: o deus Ra, deus associado ao sol; Ísis, deusa da fertilidade; Osíris, deus dos mortos e da ressurreição; e centenas de outras divindades, cada uma tendo funções e características diferentes. Ao se deparar com a visita daqueles dois homens, com o pedido de apenas um Deus, Faraó foi até sincero ao declarar a verdade de que não conhecia o Senhor. O conhecimento de Deus está muito além de um mero assentimento intelectual, ou como acreditavam os egípcios com relação aos seus deuses, de agradá-lo como forma de receber as suas bênçãos. Conhecer a Deus é ter uma fé tangível que persevera apoiada no firme alicerce de sua palavra. Jesus declarou: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Faraó sabia que os hebreus adoravam um único Deus, mas era tudo o que ele conhecia. E mesmo antes de enviar Moisés ao Egito, Deus lhe havia revelado a dureza de coração de Faraó. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Êxodo capítulo 3, versículo 19. E disse mais: Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Êxodo capítulo 4, versículo 21. O Senhor, na verdade, usaria até mesmo o orgulho daquele rei para se dar a conhecer em toda a terra do Egito. A recusa de Faraó em se arrepender se tornaria instrumento para a manifestação do poder divino e para deixar bem claro que só o Senhor é Deus. A maldade de Faraó foi manifestada já no início, obrigando os hebreus a produzirem tijolos de uma forma que seria praticamente impossível. E a aflição e o aperto causados pelo rei ao povo fez com que este se queixasse a Moisés e Arão e os acusasse de piorar ainda mais o seu sofrimento. Moisés, então, se volta para o Senhor e faz duas perguntas. Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Duas perguntas bem interessantes. A primeira dá a entender que era o Senhor que estava afligindo os filhos de Israel. Já a segunda era praticamente a declaração de uma missão fracassada. Amanhã veremos na resposta do Senhor que Ele não leva em conta a nossa humanidade, no sentido de muitas vezes não percebermos que por trás das cortinas há um grande conflito acontecendo. Estava claro no discurso daquele rei pagão que ele intencionava colocar o povo contra a liderança de Moisés e Arão e contra o próprio Deus. É assim que o inimigo age. O porquê do sofrimento ecoa pelo mundo como um discurso ininterrupto de que se há um Deus, ele não se importa com a humanidade. Senão, por que permite que tantas coisas ruins aconteçam a inocentes, por exemplo? E os noticiários tornam-se como o discurso odioso de Faraó, proclamando o mal e tornando milhares de corações insensíveis para com o sofrimento alheio. Amados, ainda estamos em um mundo de pecado, e se não fosse permitido ao mal manifestar todos os seus resultados, desastrosos e destrutivos, simplesmente nos acostumaríamos a viver aqui e a morte seria o fim de todo ser humano. Mas um dia, o Filho de Deus, o único verdadeiramente inocente, entregou a sua vida para nosso resgate.
Antes, porém, ele nos deixou exemplo de como conhecer a Deus e andar com Ele. Jesus investia horas, principalmente as primeiras horas da manhã, para entreter comunhão com o Pai. Em seus lábios sempre se achavam a resposta certa aos questionamentos, como infalível está escrito. E seu caráter puro e conduta íntegra o fazia odioso perante aqueles que não conheciam o Senhor. Isso o entristecia, mas não o abatia. Nem a cruz o fez retroceder em sua missão de revelar o amor de Deus pelo mundo. Precisamos olhar mais para Jesus, amados. Moisés aprenderia essa lição com o passar dos anos, e nós podemos ter a mesma experiência. Que mesmo não sabendo o desfecho de nossas dificuldades, confiemos que o Senhor sempre tem a palavra final na vida daqueles que o amam. Perseveremos em buscar o conhecimento do Senhor através de sua palavra, e o Espírito Santo realizará a sua boa obra de gravar em nós o maravilhoso caráter de Cristo. Oremos, amados. Santo Deus, quantas vezes o inimigo tem nos afrontado com situações que aos nossos olhos podem ser bem desanimadoras ou até mesmo desesperadoras, mas nós colocamos a nossa confiança em Ti e na Tua palavra que nos diz tantas vezes: não temas. Ajuda-nos a não darmos ouvidos às sugestões do inimigo, mas a olharmos para Jesus e dele aprender, Te conhecendo e Te amando cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia, contempladores de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.